Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre conciliar carreira, filhos, casamento e tantas outras atividades que a gente tem no dia a dia. Será que é possível? Se você quer saber, fica até o final que eu vou te mostrar. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa também o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal e compartilha com aquele amigo ou aquela amiga que também quer saber como conciliar tudo. Bora? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu quero trazer um pouquinho da minha experiência depois que eu tive filho, o que ajudou a conseguir conciliar tudo, se é que eu estou conseguindo conciliar tudo, e entender se realmente é possível a gente ter esse polvo que abraça várias coisas e tem que dar conta de tudo. Antes da gente ter filho, o tempo é só nosso. Claro, a gente tem o trabalho, a gente tem talvez o marido, a família, amigos, mas a gente consegue organizar o nosso tempo. Uma coisa ou outra pode fugir do planejado, mas de uma maneira geral o tempo é nosso. Então a gente vai se organizando, vai se reorganizando e a gente acaba sendo o foco do nosso tempo, da nossa organização, da nossa rotina. E quando chega o filho, tudo muda, porque o foco acaba sendo aquele bebê, o bebê que não consegue fazer nada sozinho, que demanda muito, principalmente da mãe. A mãe já começa doando o seu corpo, doando espaço interno para receber essa criança, não só espaço interno físico, mas mental também. Mexe muito com o psíquico da mulher quando ela está grávida. E quando chega o bebezinho, que demanda tempo, demanda espaço interno, demanda energia, tudo fica muito mais confuso, porque esse tempo, essa organização, essa rotina que era basicamente só nossa, passa a ser completamente do bebê. E a gente acaba se anulando por conta disso, a gente acaba se deixando de lado e os outros papéis da nossa vida meio que dão um pause. E a gente vive somente em função desse bebê que chegou, desse novo ser que chegou. Por um lado é muito bom, porque é um ser novo, é um bebê que traz muita luz, mas, por um outro lado, pode ser muito angustiante, pode ser muito doloroso, pode ser muito denso, porque a gente precisa elaborar o luto daquela mãe, daquele pai que se foi, daquela família que se foi, porque tudo é criado novo, por mais que foi um bebê planejado, desejado, aquela vida que a gente tinha já não vai ser mais a mesma. Então, a gente precisa também elaborar o luto daquilo que já foi e se reorganizar diante do novo, diante até do inesperado, porque é um novo ser que está ali, a gente está conhecendo esse novo bebê. Então, muita coisa nova a gente tem para aprender e até para encaixar e se readequar na nossa nova vida. Então, nesse momento inicial, a gente também, às vezes, fica com a sensação de que nunca mais vai retomar o nosso tempo, de que nunca mais a gente vai retomar quem a gente é e quem a gente era. E eu vou trazer um pouquinho da minha experiência. Eu acho que com exemplos práticos a gente pode adentrar nessa questão de como você aí pode transformar, de como você aí pode fazer diferente e se acolher também nesse momento. Antes da minha filha nascer, como eu falei, o tempo era meu. Eu sou casada, então o tempo era meu e do meu marido e do meu trabalho. Então eu sempre trabalhei muito, eu sempre gostei do que eu fazia, então eu separava um tempo para estudar, que na minha profissão é muito importante, eu gosto. Eu tinha os momentos dos meus grupos de estudo, eu tinha o momento de cuidar da casa, de estar com amigos, de estar com meu marido. A gente sempre se organizou diante da nossa rotina e do que funcionava e do que era importante para a gente. A gente sempre aqui em casa teve uma rotina muito organizada, eu sempre funcionei com rotina, então para mim era algo muito importante. Quando a minha filha nasceu, eu achei, na minha ilusão, de que ela ia se encaixar na nossa rotina. E não é bem assim. O bebê ele não é um reloginho, ele não nasce pronto, então demanda muito. Eu comecei a entender que a minha rotina não ia mais ser a mesma e que ela não ia conseguir se encaixar na minha rotina. Isso foi muito frustrante, no comecinho foi muito frustrante, porque eu tentava encaixar ela na minha rotina, então aquilo que eu tinha estipulado para fazer no meu dia, eu não conseguia, eu ficava frustrada e virava uma bola de neve. Quando eu comecei a entender como ela funcionava com o passar dos meses e como que eu poderia me organizar diante da demanda dela, as coisas ficaram muito mais fáceis. Quando ela tinha um mês, por eu trabalhar de casa praticamente, né, a minha clínica fica num espaço separado da minha casa, mas é do lado, eu voltei a trabalhar com um mês, quando ela tinha um mês. Então,
Quando eu comecei a retomar a minha carreira, que é muito importante para mim, que eu entendia que era importante, inclusive eu até falo para os meus pacientes que eles são filhos meus também, a gente pega como sendo nossos filhos, eu não queria deixá-los desamparados por muito tempo, eu comecei também a retomar minha vida e entender que é possível retomar. De uma forma diferente, até porque depois de um filho a gente não é a mesma pessoa. Eu passei até comum a gente passar por um processo de olhar o guarda-roupa e não se ver mais naquelas roupas, porque a gente se transforma, as demandas se transformam, então eu precisei também elaborar o luto daquela Mariana que se foi e entender quem eu sou hoje, né? No meu processo de análise eu fui me buscar, então eu fui me adequando à demanda da minha filha. Eu voltei a trabalhar com um mês, como eu falei, mas não foi da mesma forma. Eu voltei num ritmo mais tranquilo, eu espaçava mais o intervalo entre um paciente e outro, porque às vezes ela ia demandar um TT, né? Eu sempre dei peito para ela, então às vezes ela ia demandar isso. Então eu entendia qual era a demanda dela e fui organizando a minha vida profissional diante dessa demanda. Quando eu entendi que não adianta trazer o bebê, trazer ela, né, na minha experiência, para minha rotina e tentar fazer como era antes, ficou muito mais leve, porque eu comecei a olhar realmente a realidade de, ok, é isso que a gente tem, é isso que ela demanda, é assim que ela funciona e como que eu posso me readequar a isso. Claro que isso leva tempo, é um ser novo, a gente não nasce, o nenê não nasce e a gente já conhece ele, a gente está ali num processo de conhecimento, então é tudo muito novo, é muito denso, mas o que sempre me falaram e que eu trago aqui para vocês já de antemão é que tudo passa, inclusive as coisas boas. Então a gente tem que tentar aproveitar o máximo das coisas boas de cada momento e entender que as coisas ruins também vão passar. Isso quando vinha aquele desespero, aquela angústia, eu sempre tentava focar nisso e entender que tudo passa e que aos poucos a gente consegue ir retomando o que faz sentido pra gente, porque algumas coisas que a gente fazia lá atrás, a gente já não vai conseguir fazer agora e que talvez nem façam mais sentido. Então é o tempo que vai nos ajudar também a ir retomando a nossa vida da melhor maneira possível. Então, diante da minha experiência, diante dos meus estudos em relação a isso, e diante de tudo que eu venho conversando com pessoas, trocando experiências com pessoas que passaram por isso, eu quero te ajudar também a encontrar o seu novo saudável, a se reencontrar diante disso e se readequar à sua nova realidade de uma forma mais leve, mais saudável para você. Primeiro de tudo é que tudo passa, as coisas boas e as coisas não tão boas. Então, tá tudo bem a gente sentir raiva em alguns momentos, tá tudo bem a gente sentir frustração em alguns momentos. Eu acho que é importante a gente também se permitir sentir isso, até para melhorar nossa relação com o nosso bebê. Por mais que foi um bebê desejado, por mais que foi um bebê planejado, gera frustração. A gente já não é mais aquela mesma pessoa, a gente já tá nesse turbilhão de emoções, de sentimentos, a mulher ainda com a questão hormonal. Então, não é fácil. Eu sou a primeira aqui que não romantiza a maternidade. É a melhor coisa que me aconteceu na vida. Mas não é tão simples, não é tão fácil, não é tão legal, não é só de momentos bons. A gente precisa quebrar um pouco disso também, porque às vezes vem a realidade e a gente acha que é só com a gente que está acontecendo isso, é só a gente que sente isso, e não. Eu acho que é importante a gente acolher também esses sentimentos ruins, vamos dizer assim. Eu sou adepta de que nenhum sentimento é ruim, se eles vêm é pra gente sentir, entendê-los, acolhê-los e transformá-los de algum modo, mas é entender que tudo passa, tudo vai passar. A gente aos poucos vai retomando a nossa vida, aos poucos essa demanda do bebê vai se amenizando, a gente vai entendendo melhor esse bebê e vai se organizando melhor diante disso. Então, é entender que o tempo, nesse caso, é um santo remédio. Outra coisa, a gente não tem que dar conta de tudo. Como eu sempre falo, a gente não tem que nada. A gente tem o que faz sentido, a gente tem o que é necessário. Então, a gente não precisa dar conta de tudo e a gente nem vai dar conta de tudo. É elencar as prioridades. Então, o meu bebê é a minha prioridade, o meu trabalho é a minha prioridade. E aos poucos ir retomando isso. Voltei a trabalhar com um mês, uma porque eu tive uma rede de apoio que me ajudou, me trouxe segurança para cuidar da minha filha enquanto eu trabalhava. Eu trabalhava de casa praticamente, então eu tinha esse ir e vir rápido entre um paciente e outro, eu conseguia correr lá e dar a assistência que a minha filha demandava.
e porque a minha carreira, a minha profissão, os meus pacientes são importantes para mim. Mas, se desse um mês e eu sentisse que não estava pronta, eu teria conversado com eles e entendido que, gente, eu vou demandar mais um tempo para voltar, eu vou precisar esperar um pouco mais para voltar. Então, da gente também se conhecer nesse momento e entender até onde a gente consegue ir e até onde a gente não consegue, da gente reconhecer as nossas limitações, respeitar as nossas limitações e elencar as nossas prioridades. Então, naquele momento, quando eu completei um mês mais ou menos, eu entendi que não, estou pronta para voltar. Eu tenho um suporte, uma base sólida que vai me ajudar a cuidar da minha filha e tenho todos os recursos que me deixam segura para voltar a trabalhar. Então, para mim foi importante, mas não quer dizer que você tenha que voltar com um mês, 2 meses. Quem é CLT tem os 4 meses, mas será que eu estou pronta depois desses 4 meses? Como que eu posso reorganizar isso? Então, a gente não tem que dar conta de tudo, a gente não precisa dar conta de tudo, e acho que é se respeitar acima de tudo e entender as prioridades daquele momento. Hoje, a minha prioridade talvez seja minha filha e minha carreira, ok. É o que eu sempre falo para os meus pacientes, e eu vou trazer aqui para vocês também. Quando a gente vai em circo, principalmente, a gente vê, né, o pessoal equilibrando os pratinhos naquelas varetas, se assim eu posso chamar, não sei o nome específico daquilo, eles ficam equilibrando ali os pratinhos. E eu brinco e trago de referência que a nossa vida é um eterno equilibrar de pratinhos. Então, nosso casamento é um pratinho, a nossa família é um pratinho, nossos filhos são um pratinho, a nossa carreira, a gente vai equilibrando. Em alguns momentos, a gente não vai conseguir equilibrar todos. Então, em determinado momento, qual que demanda mais atenção? É o filho? Então, eu vou ali focar nesse filho. Ele está conseguindo andar um pouco sozinho? Eu vou lá e equilibro um pouco o outro. Em algum momento, um pratinho vai cair, vai quebrar e tá tudo bem. A gente pega, a gente reconstrói esse pratinho, a gente coloca cola ali, dá uma ênfase maior, dá um foco maior nesse pratinho. Então, a vida é um eterno equilibrar de pratinhos. E a gente precisa entender em determinado momento qual que é o pratinho que eu preciso focar mais. A gente não precisa acolher todos os pratinhos em todo momento, porque isso é muito pesado, muito danoso pra gente, porque na maioria das vezes a gente não vai dar conta. Coisa que é muito importante, a gente não se esquecer da gente. É entender quem a gente é, o que faz sentido pra gente. Então, é acordar, é lavar o rosto, é escovar o dente, ou é tomar um banho um pouco mais demorado. Claro, nem sempre a gente vai ter rede de apoio, nem sempre a gente vai ter alguém ali para contar, para, né, deixar o bebê, fica com ele 5 minutinhos para eu tomar um banho mais calma. Mas, primeiro de tudo, até trazendo essa questão da rede de apoio, se você tem, usufrua dessa rede de apoio. E se você não tem, como que você pode, sei lá, numa soneca do bebê, eu vou lá e vou passar um batom, eu vou tirar o pijama, acordei e tiro o pijama. Coisas simples, que não demandam talvez tempo, mas que te tragam essa conexão com você, seja pôr um brinco, seja pentear o cabelo, sabe? Coisas pequenas e que talvez mesmo sem rede de apoio a gente consiga fazer. Eu acho que são nessas miudezas que a gente consegue se reconectando com a gente de novo. E a gente precisa estar bem para o nosso bebê, para estar bem para o nosso filho, para estar bem para as demandas da nossa vida. Então, não se esquecer de você. Você precisa também ser prioridade na sua vida. Essa coisa de, eu me esqueço de mim para viver o meu filho, não é saudável nem para o seu filho. Porque é importante que ele veja a mãe, o pai, enquanto pessoas, enquanto realizados de outras maneiras. Olha quanta culpa talvez inconsciente pode acarretar nesse bebê de ter o peso de ser a satisfação completa da sua vida. Então, eu acho que é importante se reconectar com você, se buscar cada vez mais. Claro, o bebê vai ser a prioridade, ele demanda muitas coisas, sim, mas você não precisa se anular para viver essa relação. Ambos podem existir. Eu acho que isso é muito importante, até para uma relação saudável entre vocês. Realinhar os papéis que fazem sentido. Como eu coloquei lá no começo do vídeo, tem alguns papéis na nossa vida que já não vão mais fazer sentido. Então, é entender como que eu quero a minha vida hoje, que papéis que eu ainda quero desempenhar, que papéis que eu ainda quero ter na minha vida. Alguns pratinhos a gente pode deixar de lado, então quais pratinhos eu ainda quero manter na minha vida, quais não, o que é prioridade, o que não é. Pessoas, quais são prioridade, quais não são, porque quando vem um bebê muita coisa muda, amizades vêm, amizades vão, então quem realmente faz sentido nesse momento estar presente na sua vida e se reconectar com coisas que realmente são importantes.
e da gente aprender também a deixar de lado e a desapegar algumas coisas que já não fazem mais sentido e que às vezes podem ser um peso na nossa vida, estar sendo um peso na nossa vida. Então, acho que também é nobre a gente deixar ir, né? Encerrar alguns ciclos para que outros se iniciem, outros que façam mais sentido neste momento de vida nosso. Uma coisa que acho que é muito importante, caso você seja casado, casada, é importante se reconectar com o seu parceiro, é importante buscar, claro, nesse começo, né, principalmente se o bebê mama no peito, não mama fórmula, nem na mamadeira, é muito mais difícil você deixar com alguém para ter esse momento a sós, com seu marido, com sua esposa, mas aos poucos eu acho que é importante a gente ir se reconectando enquanto casal, porque é muito comum a gente apenas assumir a função de pai e mãe e a função ali de troca, de namoro, de olhar acaba se perdendo. E isso pode ser muito danoso, não só para o casamento, mas para a família como um todo. Então, acho que aos pouquinhos, dentro das nossas limitações, é claro, é da gente se reconectar com o nosso parceiro ou parceira cada vez mais, é da gente buscar esses momentos, nem que seja, sei lá, o bebê dormiu, vamos ali jantar rapidinho, no silêncio, sem muito barulho, mas de ter essas trocas, de poder desabafar em alguns momentos com o parceiro ou parceira, da gente poder ter essa troca mesmo que com o bebê ali. É, claro, sem cobrança, é muito difícil, nesse começo é pesado, mas sempre que possível eu acho que é importante ter essas trocas para até para a gente não ficar só nessa função pai e mãe, da gente entender que tem muito mais e que aos poucos a gente pode ir retomando esses outros papéis, como a gente vem conversando aqui. A questão da rede de apoio, como eu falei, então se você tiver rede de apoio, acho que é muito importante poder contar, poder ter com quem gritar. Eu sei que muitas pessoas não têm rede de apoio, eu no começo eu não tive muita, na verdade a gente não teve praticamente nenhuma rede de apoio, as famílias, cada uma tinha as suas obrigações, então a gente não podia contar, foi só eu e meu esposo, a gente se reorganizou para cada um trabalhar meio período e ficar com ela, enfim, da gente se reconectando com a gente mesmo. Então, se você tem rede de apoio, é muito bacana. Depois de um tempo, hoje eu tenho uma rede de apoio, então é muito importante, caso você consiga ter essa rede de apoio, usufrua dela, e caso não tenha, se cobre menos ainda, se culpe menos ainda, porque é muito mais pesado, é muito mais difícil, então realmente é se acolher e deu, não deu, não deu, é o que eu falei, elencar as prioridades e se acolher nesse momento e se perdoar também nesse momento e até atrelando a questão da culpa, da gente show culpa. A gente não precisa, eu sou muito contra essa frase de que nasce uma mãe, nasce uma culpa, porque a gente precisa também nos acolher, entender que a gente não vai dar o melhor para o nosso filho a todo momento, que a gente é ser humano, que a gente é falho e que tudo bem, o bebê vai crescer, vai se desenvolver, você está dando o seu melhor e isso já é suficiente. A gente precisa tirar um pouco essas cobranças que nos colocam de que você tem que ser perfeito, que você tem que ser a mãe ali, que você tem que ser assim, tem que, e acho que a gente precisa quebrar um pouco com esses tem quês e com essas culpas e de entender que eu dou o meu melhor e isso é suficiente. E lá na frente, se não for suficiente, o filho ou a filha que lute na terapia deles com isso, assim como a gente luta com a nossa aqui, né? Então, eu acho que é dar o seu melhor em cada momento e conforme as coisas forem andando, talvez você pode entregar mais ou não. E o que você der, o bebê precisa de afeto, precisa de olhar, precisa de presença. Então, não é dinheiro, não é luxo, não é grandes coisas que o bebê precisa, é olhar, é investimento ali, né, na relação, no vínculo. Isso é o fundamental. Então, não se culpe, faça o seu melhor, que eu tenho certeza que é mais do que o suficiente nesse momento. Outra coisa também é dar tempo ao tempo, como eu falei, tudo passa. As coisas vão assentando, as coisas vão entrando no lugar, as coisas vão entrando no eixo, assim como toda mudança exige um tempo para que as coisas se assentem, então uma mudança de emprego, uma mudança de casa, tudo leva um tempo para a gente voltar ao nosso equilíbrio e ao nosso confortável, assim é com a chegada de um bebê. Então, dar tempo ao tempo, que as coisas vão se ajeitando, o tempo se encarrega de resolver algumas coisas. E por fim, é focar no que é bom para você, no que você entende ser o bom, ser o saudável e confortável nesse momento, e acreditar nas suas escolhas. Ouvir a sua voz interna, ouvir a sua voz interior. Então, tudo passa, tudo vai se ajeitar. É o que eu falei, você está dando o seu melhor, isso é mais do que suficiente.
acredite nas suas escolhas, acredite nas suas prioridades e foque no que é bom, porque tem muita coisa boa também acontecendo no meio desse turbilhão de coisas, no meio desse turbilhão de acontecimentos, de demandas novas, mas também tem muita coisa boa, e como eu falei, tudo passa, inclusive essas coisas boas. E acredite, por experiência própria, a gente sobrevive, a gente supera, a gente dá conta, e a recompensa lá na frente vai ser muito grande, tá bom? Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha te ajudado de alguma forma. Deixe aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida, o que vocês pensam sobre, o que tem te ajudado nesse processo, ou se você já passou por isso, o que te ajudou para ajudar outras pessoas. E eu vou adorar conversar com vocês aqui embaixo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui. E compartilha com aquele amigo ou aquela amiga que está passando por isso, ou que conhece alguém que passou por isso, que vem passando, ou até que vai passar por isso. Eu fico por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Ah, e não sai daqui não, assiste esses outros vídeos aqui que eu acho que você vai gostar e vai te ajudar bastante. Um beijo, até mais!